Você sabe quando suspeitar de dengue? Quer saber sobre os sintomas mais importantes e como é feito o diagnóstico da dengue? Então assista esse vídeo com a doutora Fernanda Décio Bozola, médica infectologista. Os sintomas da infecção pelo vírus da dengue podem variar desde formas com poucos sintomas até quadros graves. Você deve suspeitar que está com a dengue se você tiver os sintomas que eu vou falar. E se você mora ou visitou nas últimas 2 semanas cidades que apresentem muitos casos de dengue. Então, quais são os principais sintomas de dengue? Primeiro, a febre. Uma febre alta, medida no termômetro, no geral maior que 38,5 de temperatura. Essa é normalmente a primeira manifestação da doença e pode durar de 2 a 7 dias. A febre é de início repentino, ou seja, você está bem e de repente a febre aparece. Costuma estar associada a um segundo sintoma que eu quero destacar. Dor pelo corpo, que pode ser dor de cabeça, mais especificamente uma dor atrás dos olhos, dor no corpo todo, uma dor nos músculos, também nas articulações, conhecida também por juntas. Outro sintoma que aparece em cerca de metade dos casos são manchas vermelhas na pele, principalmente no tronco, no tórax, no abdômen, região dorsal. E essa vermelhidão da pele, que chamamos de exantema, ela pode coçar ou não. O indivíduo com dengue também pode apresentar falta de apetite, náuseas, vômitos, diarreia e um cansaço. Quem pega dengue fala que fica muito cansado, que não tem energia para nada. Esses são os sintomas mais importantes. E se você notou algum dos sintomas que eu mencionei, você deve procurar um serviço de saúde ou médico para o correto diagnóstico e orientações. Na maioria das vezes, esses sintomas vão melhorando à medida que a febre vai diminuindo. Isso normalmente ocorre entre o 3º e o 7º dia de início do quadro. Mas isso pode ser uma falsa melhora. Algumas pessoas podem piorar exatamente nessa fase. E é por isso que você deve ficar atento aos sinais de alarme, que são sinais e sintomas que indicam que a dengue pode ser mais grave. E são eles: dor na barriga, forte e contínua, vômitos que dificultem a hidratação, inchaço no corpo, por exemplo na barriga, que chamamos de ascite, pressão baixa, tontura, sensação de desmaio, sangramento espontâneo, por exemplo na gengiva, no nariz, sonolência principalmente para os idosos, aquele choro persistente ou irritabilidade nas crianças. E é importante dizer que na presença de um sinal de alarme, você deve procurar um serviço de emergência para avaliação e conduta adequada. Algumas alterações em exame de sangue também podem ser sinais de alarme, mais especificamente alterações no hemograma, caracterizada pelo aumento do hematócrito ou pela diminuição de plaquetas. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é clínico, epidemiológico e laboratorial. Mas o que isso significa? O diagnóstico clínico é baseado nos sinais e sintomas que eu descrevi. O exame físico durante a avaliação médica. É necessário estar ou ter viajado para uma área com circulação do vírus da dengue. E esse é o dado que chamamos de epidemiológico. Por fim, temos o diagnóstico laboratorial, que é o diagnóstico de certeza da dengue. Mas é importante dizer que diante da suspeita de dengue na impossibilidade de exame confirmatório ou caso o resultado demore para chegar, devemos tratar o paciente como dengue para evitar as formas graves. Com relação aos exames laboratoriais que temos, o exame de sangue mais comum é o chamado hemograma. É um exame indireto e não faz o diagnóstico de certeza da dengue, mas ele ajuda a identificar sinais de alerta, como a diminuição de plaquetas e o aumento do hematócrito. Os exames confirmatórios da dengue são o teste rápido de antígeno NS1, que é um exame de sangue que detecta uma proteína do vírus da dengue. Esse exame ele deve ser realizado nos primeiros 5 dias de sintoma. Ele demora em torno de 30 minutos até poucas horas para o resultado. E caso o resultado venha positivo, confirma o diagnóstico. No entanto, se o resultado for negativo e houver grande suspeita de dengue, não afasta o diagnóstico, porque existe a possibilidade de resultado falso negativo. A sorologia de dengue também é um exame de sangue e detecta a imunidade do nosso corpo contra a dengue, que são os chamados anticorpos. Por isso, esse exame deve ser solicitado a partir do 6º dia de sintoma.
Temos a sorologia teste rápido, que demora poucas horas para o resultado, e a sorologia convencional, que pode demorar dias. Existe também a detecção do vírus da dengue por biologia molecular, por um método chamado PCR. O problema é que normalmente demora mais o resultado e não é um exame realizado de forma rotineira. Atualmente, o Brasil está passando por uma epidemia de dengue. Todos devem ficar atentos aos sinais e como se prevenir dessa doença. Agora, se você descobriu que está com dengue, o que fazer? Esse é o tema desse vídeo que está aqui. Clique para assistir. Se quiser saber mais sobre assuntos relacionados à dengue, clique aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal Doutor Ajuda clicando aqui. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, Educação em Saúde, trazer informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor.